Boa tarde, iniciando então mais uma das apresentações de trabalhos enviados ao Congresso. O meu nome é Eliane, eu sou professora da Unesp, sou formada em Economia lá na UEL, em Londrina, e dentro da minha graduação em Economia, eu acabei indo mais para a área de Ciências Agrárias. Então, eu fiz uma especialização em Economia do Meio Ambiente, o meu mestrado foi em Bioenergia, e depois disso eu fui fazer doutorado em Agronomia, sempre tentando unir de uma maneira interdisciplinar assuntos das ciências agrárias com alguma pegada de viabilidade econômica. Sobre isso, eu continuo a minha apresentação com o tema de trabalho Indicadores Técnico-Econômicos, Sustentabilidade e Agricultura Familiar, e como que esses três temas de indicadores técnico-econômicos, sustentabilidade e agricultura familiar, eles são discutidos dentro de gestão de agroindústrias brasileiras. Sobre isso, o meu eixo temático de trabalho neste congresso é Territórios Rurais, Agricultura Sustentável e Segurança Alimentar, e eu contei neste trabalho com a colaboração de um dos meus alunos e mais dois professores ali da Unesp. Referente à introdução deste trabalho, a gestão das agroindústrias brasileiras envolve muitos temas que são pertinentes. Entre eles, a gente pode citar os indicadores técnico-econômicos, mas também indicadores e assuntos ambientais e também assuntos sociais. Isso reflete um pouco o que a gente tem hoje, o que a gente conhece hoje como a complexidade das cadeias produtivas agroindustriais. Essas dimensões são abordadas de maneira coerente, construtiva e conjunta nos artigos científicos, então esse foi o principal problema de pesquisa que a gente tentou abordar. Se essas três abordagens, ali, a questão financeira, a ambiental e a social, dentro do tema gestão, é tratado de uma maneira coerente, conjunta e construtiva. Enquanto lacuna identificada na literatura, já adianto para vocês que existem poucos trabalhos que falam sobre gestão dentro das agroindústrias brasileiras, e ainda poucos, menos ainda, trabalhos que fazem essa interação com indicadores técnico-econômicos, com sustentabilidade e ali na pegada mais social, com essa inclusão de agricultura familiar, apontando para a necessidade de mais análises interdisciplinares, né? A gente sabe que os artigos acadêmicos, eles têm ali um direcionamento, um perfil, né, mais aprofundado de conteúdos, mas também existe espaço para que existam trabalhos mais interdisciplinares, que conversem, que integrem pontos de vista diferentes e assuntos diferentes, né, fazendo essa relação, muitas vezes, entre o financeiro, o ambiental e o social, que é os três pilares do que a gente conhece como sustentabilidade. O objetivo, então, dentro deste estudo, era fazer uma revisão sistemática da literatura científica, principalmente focado em gestão das agroindústrias dentro do território nacional e abordagens. Se tinha ou não abordagem financeira, então relacionada a custos, receitas, lucros, rentabilidade, mensurando esses valores, que é ali uma base importante de uma gestão, né? Saber quais são os valores que você está obtendo ali em termos financeiros. Se de alguma maneira tinha uma abordagem com um viés sustentável, então se mencionava esse termo sustentabilidade enquanto tripé de financeiro, de econômico, social e ambiental junto, e se o âmbito dessas pesquisas era direcionado à agricultura familiar ou não, certo?
com o propósito de aprofundar, então, essas discussões e construir uma visão mais generalista sobre o tema. Quanto à metodologia para esse trabalho que foi desenvolvido, foi utilizada a revisão sistemática de literatura científica, focando em análise quantitativa e qualitativa em alguns pontos. A gente utilizou duas bases de dados como fonte, que são internacionais, que é a Scopus e a Web of Science. E o período de busca nessas bases de dados foi desde 2006 até 2023, que foi ali um ano antes do início deste trabalho. E por que 2006? Porque foi a data que a gente colocou como inicial por ser o ano de publicação do penúltimo censo agropecuário. Então, a gente imaginou que a gente teria ali como fazer uma relação com o censo agropecuário e com as pesquisas que surgiram a partir dele. Algumas palavras-chave foram elencadas ali como prioridade, fazendo uma busca inicial, então, de artigos que tratavam de gestão das agroindústrias brasileiras, de uma maneira geral. E aí, dessa primeira busca, a gente identificou 82 publicações, e aí começou-se a fazer um filtro, né? Dentro dessas 82, o que tem de artigos repetidos, então eles foram retirados para não contar novamente. Dessas 82, o que a gente tem que realmente eram trabalhos desenvolvidos pensando nas agroindústrias em território nacional. Então, a gente também fez um compilado dessas informações. E aí foram sobrando poucos trabalhos. E a gente chegou ao número depois final de 27 publicações, que de fato eram de trabalhos envolvendo agropecuárias, gestão das agroindústrias brasileiras, no território nacional. E desses 27, então, começou-se o nosso refinamento de informações. É coerente mencionar que caiu bastante o número de 82 para 27, porque alguns desses trabalhos, embora abordassem ali as palavras-chave de início de busca, não tratavam-se necessariamente de gestão de agroindústrias brasileiras, né? O tema gestão ali como ponte-chave, ele não era abordado. Às vezes se mencionava gestão ali, mas não estava entre os objetivos desses trabalhos, então eles foram excluídos ali do nosso rol inicial de 82 e chegamos a 27 publicações. E aí, com esse objeto de 27 artigos científicos, começou então a nossa revisão mais sistemática dessa literatura. E aí a gente pôde observar que desses 27 estudos, os que contemplam temas de gestão nas agroindústrias brasileiras e que também incluem indicadores técnico-econômicos como custos, preços, receitas, lucro, ou mesmo mensurava ali ou remetia à questão de rentabilidade, a gente tinha apenas 13. Tá? Com foco em sustentabilidade, esse número caía para 8. Com a abordagem sobre resíduos agroindustriais, que é um gargalo muito importante na gestão das agroindústrias brasileiras, apenas 2. E com enfoque na agricultura familiar, também 2. Tá? Então, a gente tem ali, tinha um primeiro compilado de informações quantitativas desses trabalhos que tratavam de gestão nas agroindústrias brasileiras e que também incluíam indicadores técnico-econômicos como custos. Depois disso, a gente fez uma segunda interpretação que eram dentro desses mesmos estudos que contemplavam a gestão das agroindústrias brasileiras, os que não, então, incluíam esses indicadores técnico-econômicos. Tá? E aí a gente chegou a um quantitativo de 14. Desses 14, dentro desses 14, 10 tinham foco em sustentabilidade, um número um pouco maior, então, comparado ao primeiro. Com a abordagem de resíduos agroindustriais, 4, também maior do que o primeiro, e com enfoque em agricultura familiar, 6. Então, o que a gente pode observar, né? Uma percepção de indicativo um pouco distinta. Às vezes, os 13 primeiros artigos que tinham um foco mais
No financeiro, remetiam menos aos outros temas, como agricultura familiar e sustentabilidade. Em contrapartida, os que não abordavam indicadores técnico-econômicos conseguiam abordar de uma maneira mais numérica, ou pelo menos posso dizer assim, resíduos agroindustriais, agricultura familiar, ou mesmo mensuravam a questão de sustentabilidade nos seus trabalhos. Cabe mencionar que tanto lá naqueles 13 que incluíam indicadores técnico-econômicos, quanto nesses 14 que não incluíam indicadores técnico-econômicos, a cultura da cana-de-açúcar foi destaque. E aí a gente pode entender essa relação de destaque da agroindústria relacionada à cana-de-açúcar pela força, né, que as usinas têm hoje presente no Brasil. Quanto a locais de pesquisa, a gente teve lá indicadores técnico-econômicos na tabela 1, indicadores com locais ali principalmente sul e centro-sul, e para os que não incluíam indicadores técnico-econômicos, a gente teve locais ali como estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, e inclusive um artigo específico que tratava dessas relações na Amazônia. Ainda falando dos resultados de discussão, mostro a figura 2, um esquema ilustrativo, então, que é um grande resumo quantitativo daqueles 27 artigos científicos que a gente tinha. Então, a gente tinha os 13 que falavam de indicadores técnico-econômicos, desses 13, 9 com algum nível de sustentabilidade sendo abordado, 4 com nenhum nível de sustentabilidade. Dos que tratavam de sustentabilidade, 2 falavam de manejo de resíduos e 2 falavam de agricultura familiar. No lado oposto, os indicadores, os artigos que não contemplam indicadores técnico-econômicos, a gente tinha, então, algum nível de sustentabilidade em 9 deles. Desses 9, 4 falavam de manejo de resíduos e 3 de agricultura familiar. E ainda dos 14 que não contemplavam indicadores técnico-econômicos, a gente tinha 5 que em nenhum momento mencionava o nível dentro de tema sustentabilidade. Ainda que em algum momento 2 falavam de agricultura familiar. Trazendo para vocês, então, um resumo gráfico dentro desses resultados de discussão, o que a gente pôde observar nesses anos nessa janela, nesse período que foi selecionado para a revisão sistemática desses dados, com o tema base, que era a gestão das agroindústrias brasileiras, a gente teve alguns artigos que falavam de indicadores técnico-econômicos, alguns que falavam de sustentabilidade, alguns que falavam de agricultura familiar, mas que falavam dos 3 ao mesmo tempo, pensando ali no termo mais amplo de sustentabilidade, como tripé econômico, social e ambiental, poucos eram esses artigos, né? Muito mais quando tratavam, assim, em um nível de interdisciplinaridade mais profundo. E aí a gente pôde observar, muito mais em termos de discussão agora, que o termo sustentabilidade ele é muitas vezes visto como superficial. Então, muitas vezes se fala em economicamente sustentável ou socialmente sustentável. Isso não existe, né? Ou ele é sustentável ou ele não é. Então, o termo sustentabilidade ele é tratado muitas vezes, ele é utilizado muitas vezes com um certo nível de imprecisão, certo? E falta nesses artigos científicos, às vezes, a preocupação em discutir a interdisciplinaridade. Então, poucos artigos existem e, de fato, contemplam o meio interdisciplinar, então conseguem trabalhar esses 3 eixos juntos de maneira coerente e satisfatória.
Ainda vale a pena mencionar que resíduos agroindustriais dentro de artigos científicos que tratam de gestão de agroindústrias brasileiras também são pouco mencionados, pouco explorados. E a gente tem, ainda que a gente tenha uma grande porcentagem, uma porcentagem majoritária de estabelecimentos agropecuários com base em agricultura familiar brasileira, esse número não se representa quando a gente parte para artigos voltados à pesquisa científica, porque a gente tem um número muito abaixo em termos de porcentagem, focados em trabalhos, em artigos que tratem essa questão de gestão da agricultura familiar. Então, também é um tema subrepresentado quando a gente olhou para esses 27 artigos especificamente que tratavam de gestão da agroindústria brasileira em território brasileiro. Quanto às considerações finais, de uma maneira geral, as contribuições que esse trabalho se propõe é sistematizar informações, então, sobre a gestão das agroindústrias brasileiras em termos de revisão sistemática da literatura, para que se tenha uma base, principalmente para a elaboração de políticas públicas. Então, do que está sendo tratado os artigos científicos nessa janela temporal? Reúne ainda diferentes abordagens, então, seja de gestão financeira, uma gestão a nível sustentável, uma gestão social, evidenciando principalmente a deficiente integração em boa parte dos estudos no que remete ali à gestão financeira sustentável e social. E destaca os avanços, principalmente em práticas sustentáveis de cadeias agroindustriais e a relevância crescente da agricultura familiar. Então, embora em porcentagem menor, esses assuntos ainda estão sendo, ou que bom que ainda estão sendo abordados. Então, a gente tem trabalhos muito bons que tratam de resíduos agroindustriais, que tratam de agricultura familiar, embora o número em termos de porcentagem seja pequeno, existe campo e existe um campo promissor para esses temas. Quanto a limitações identificadas, convém destacar a escassez de estudos que estão ligados a indicadores técnico-econômicos e a gestão. Então, a gestão é importante, mas os indicadores técnico-econômicos também são importantes. Então, ali quase que 50% dos trabalhos que falavam de gestão das agroindústrias abordavam indicadores técnico-econômicos como custos, receitas e lucro. As pesquisas ainda são fragmentadas, então com pouca interação entre essa gestão financeira, sustentabilidade e inclusão familiar. Então, esses três temas juntos, eles são pouco tratados, então a gente vê ainda essa pesquisa um pouco fragmentada, não contemplando o item interdisciplinar, e pouca representatividade ali para artigos focados na gestão das regiões Norte e Nordeste, limitando um pouco a visão de diversidade territorial que, com certeza, a agroindústria brasileira está presente. Bom, é isso, eu queria agradecer ao Congresso, aos meus coautores e a todo mundo que está assistindo. Muito obrigada.